Cuidado e saúde. Agora aqui a gente vai conversar sobre harmonização facial, que caiu no gosto do brasileiro, né? E tem provocado uma verdadeira corrida em busca da imagem perfeita. Mas a repercussão negativa sobre alguns procedimentos torna necessária a discussão sobre o exagero das intervenções estéticas. Sobre harmonização consciente, eu converso a partir de agora com a doutora Meire Baia. Ela é farmacêutica esteta, especialista em estética ortomolecular. Bom dia, doutora. Bem-vinda à edição Manhã. Bom dia, Juliana. É um prazer estar aqui na RFTV, participando do Jornal Edição Manhã, para falar desse assunto que eu vivencio diariamente aqui no consultório. Doutora, fazer esses reparos, né, em busca de melhorias estéticas é algo muito positivo, até para a autoestima de homens e mulheres, né? Agora, de fato, o que tem preocupado especialistas como você é esse exagero, é não ter muita noção. As pessoas às vezes estão mesmo sem essa boa dose de noção. Sim, a cada vez mais procedimentos são realizados com exagero, e o que traz uma preocupação é o fator dos preenchedores em excesso causar uma inflamação no paciente, também pode trazer uma distorção da autoimagem e fazer com que depois o paciente tenha uma insatisfação e queira remover esses preenchedores. Há ainda alguns profissionais que trabalham com os preenchedores que são permanentes, o que acaba dificultando a remoção e tendo até que ser submetido o paciente a cirurgias plásticas. Doutora, o grande segredo, a gente está falando aqui da questão dessa harmonização consciente. É além desse paciente, né, ter essa noção, o profissional, ele precisa também estar muito atento a sinais, por exemplo, de transtornos, né? Às vezes esse paciente está lá, ele nunca está satisfeito, não tem praticamente nada para mudar ali, mas ele nunca está satisfeito. Existe algum transtorno que você identifica com frequência no consultório, na clínica? Sim, o dismorfismo facial é algo que é bem recorrente, não só facial quanto corporal, que é quando o paciente não se enxerga como de fato é e piora muito aquela queixa principal. Então, é muito importante procurar por profissionais que tenham essa sensibilidade, pesquisar bem o tipo de profissional ao qual você vai se submeter, para que tenha, na hora da avaliação, na hora dessa conversa inicial, já se perceba e ali em conjunto com o paciente, trate com ele dentro da necessidade que ele quer, né? Um percurso saudável e seguro para chegar naquele desejo do paciente. Ou muitas vezes até conversando com o paciente, mostrar que não tem a necessidade de fazer aquilo que está sendo buscado. Hoje no Brasil, o dismorfismo comete 3,8 milhões de brasileiros. Então, é um tema que eu sempre levo nas minhas palestras, que eu sempre abordo com os meus pacientes, e tem acometido aí cerca de 84% dos jovens no Brasil. Então, o exagero da busca por procedimentos também é em decorrência dos exageros de filtros no Instagram e nas redes sociais. Então, muitas vezes isso faz com que o paciente tenha uma insatisfação muito grande com a autoimagem. Você tocou num ponto muito interessante, que é essa nossa dependência muitas vezes pelos filtros, e quando a gente tem a coragem de fazer uma foto, uma selfie, por exemplo, sem o filtro, a gente não se reconhece muitas vezes, né? O bom especialista, ele vai saber identificar se há algum transtorno naquele paciente, mas se nós, as pessoas que nos acompanham agora, ou que convivem com outras que possam ter esse transtorno, especialmente jovens, como que podem identificar? Existem sinais, doutora, de que essa pessoa está com algum transtorno de imagem? Existem sim. Aqui no consultório, eu acabo tendo muito contato com pacientes de jovens a mais maduros, né? Mas eu tenho paciente de 13 até 89 anos. Então, dentro dessas faixas etárias, a gente acaba identificando. Então, o paciente muitas vezes não consegue colocar uma foto na internet ou até mesmo em WhatsApp, não gosta de ficar se expondo, mostrando o seu rosto como de fato é, fica mais introvertido nos ambientes públicos, na hora de conversar tem dificuldade em olhar nos olhos, então a pessoa já procura ficar se escondendo. Então, já são alguns sinais que a gente já precisa já identificar nesse primeiro contato com o paciente. Precisa ter ali uma sensibilidade, porque para alguns não quer dizer nada, mas para outros um mínimo sinal já está indicando ali alguma coisa. Então, há necessidade de avaliar os mínimos sinais, né? Uma pessoa mais introvertida, uma pessoa que tem mais dificuldade em se relacionar,
por conta da autoimagem, né? Tem dificuldade em sair, né? Tudo isso já vai mostrando características desse dismorfismo. Se esconde muito com o cabelo, começa a jogar na frente do rosto, tem então várias ali jeitos que a gente já começa a perceber aqui na avaliação. E o pai e a mãe em casa, com certeza, já também começa a perceber que aquele jovem já está ficando mais entristecido, né? Ele já tem mais dificuldade de se relacionar com os amigos, né? Então, isso tudo não pode ser ignorado. A gente tem que começar a ter a sensibilidade, que muitas vezes não é mais do que tratar de só a parte estética, mas algo interno ali também está acontecendo. Orientação muito importante, inclusive, para os pais, porque cada vez mais, né, adolescentes estão em busca de procedimentos estéticos. Você falou aí que tem pacientes de 13 a 80 anos. Só que quando a gente fala de adolescentes, ainda em formação, né? Quais os cuidados devem ser tomados, inclusive pelo profissional e pelos pais também? Não é esse filho decidir que quer mexer em alguma coisa e tá tudo bem? É preciso ter atenção nesse caso também, doutora? É preciso ter atenção. Aqui no consultório cresceu muito a busca por jovens de 13, 14, 15 anos querendo fazer procedimentos que são minimamente invasivos. Eu, particularmente, não realizo preenchedores de forma nenhuma, nem com autorização de pais. O que eu acabo tratando é a melhora de qualidade da pele, no caso de acne, né? Daí é um outro tratamento. E os pais precisam entender que essa alteração de humor, essa alteração com a autoimagem é um percurso que vai acontecer e que lá precisa ir trabalhando esse interior junto com o exterior para que ele se sinta seguro para encarar a sociedade, o relacionamento nas escolas, porque algo que acontece também muito é o bullying. Então o pai percebe que o filho está tendo um bullying e traz o filho aqui no consultório por conta do bullying, e na verdade nós não vamos resolver o bullying fazendo uma redução, por exemplo, da bochecha, ou uma papada, ou trabalhando o nariz, um aumento de boca, trabalhando estrutura de rosto num adolescente que não tem nem o rosto ainda maduro, formado. Vai amadurecer a estrutura óssea, vai ter envelhecimento, readequação de coxinhas de gordura, então vai ter toda uma alteração que vai acontecer. Então precisa ser trabalhar dentro de casa e ter profissionais conscientes para poder abordar de maneiras com sensibilidade esse paciente quando vem no consultório e aconselhar o pai e a mãe, né, ou quem está acompanhando ali, a trabalhar dentro das terapias que são multidisciplinar, né? Nós temos aqui vários profissionais que trabalhamos em conjuntos para poder encaminhar esse adolescente para ter um outro tipo de suporte, para poder se reafirmar na sociedade, ali se aceitando e aceitando ali, sabendo trabalhar com firmeza as insatisfações que vêm em decorrência da alteração aí do amadurecimento, né, da fase da adolescência. Então, a gente Perfeito, precisa doutora. trabalhar todas essas questões. Doutora Meire Bai, que trouxe informações tão importantes, muito mais profundas do que a gente imagina. Não se trata só de estética, são coisas que vão além disso, muitas vezes, né? Falamos aqui, então, sobre essa harmonização consciente, que é muito bem-vinda, porém sem exageros. Doutora Meire, muito obrigada. O importante é você de casa procurar bons profissionais, como a nossa entrevistada, que no caso atende em Limeira, mas tenha essa certeza de estar indo a um bom profissional para que você possa ser atendido da melhor maneira. Doutora Meire, ótimo dia para você, excelente semana. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, excelente dia. Doutora Meire, que é farmacêutica esteta, especialista em estética ortomolecular. E se você quer rever essa nossa conversa, você pode acessar o nosso canal do YouTube, que já já a gente vai subir esse material, tá bom?